Capítulo 5. A maré vermelha. O tom é frenético, a força da natureza como arma e o clímax brutal. Eu caminhei para o meio da planície de areia. Estava seco agora. Uma vastidão branca e plana, com poças espalhadas. Ao longe, o exército de Vargan estava acampado nas dunas seguras. O cadafalso estava lá. Eu estava sozinho. Sujo, rasgado, segurando meu gancho enferrujado. Eu soprei o berrante de concha. O som lúgubre atravessou a distância. Todo o exército parou. Vargan saiu de sua tenda. Ele me viu. Um ponto solitário no meio do deserto de sal. Ele deve ter pensado que eu era um fantasma. Ou um louco. Vargan! Eu gritei. Minha voz estava fraca, mas o vento a carregou. Você não acabou o serviço. Ele montou em seu cavalo gigante. Ele não enviou arqueiros. Ele não enviou soldados rasos. Seu orgulho não permitia. O líder rebelde havia retornado dos mortos. Ele queria a glória de me matar. Ele chamou sua guarda pessoal. 50 cavaleiros pesados. A elite do martelo de ferro. Eles desceram as dunas. O chão tremeu. Eu esperei. Eu podia ouvir o som. Não dos cavalos, mas do mar. Atrás de mim, longe, a linha do horizonte estava mudando. Uma linha branca de espuma estava se formando. A maré de rei estava chegando. Vargan cavalgou para a areia plana. Ele estava confiante. Ele viu um homem cansado e desarmado. Ele não olhou para o mar. Ele não conhecia as marés daqui. Ele parou a 50 metros. Você é difícil de matar, rato, ele gritou, sua voz ecoando dentro do elmo fechado. E você é fácil de enganar, eu respondi. Ele riu. Olhe ao seu redor. Você está sozinho. Em campo aberto. Sem cavernas. Sem truques. Apenas você e eu. Venha me pegar, eu disse. Ele deu a ordem. Carga. Eles galoparam. 50 toneladas de aço e músculo vindo em minha direção. A areia voou. Eu não corri. Eu finquei os pés. Eu contei. 1, 2, 3. O chão sob os cascos deles mudou. Não era areia sólida. Era a crosta de sal sobre a lama de maré. Com a vibração da carga, e a pressão da água subindo por baixo, a areia se liquidificou. O cavalo de Vargan tropeçou. Suas patas afundaram até os joelhos na lama repentina. O cavaleiro atrás dele colidiu com ele. Foi um efeito dominó. Os cavalos pesados, carregando homens em armaduras de placas completas, começaram a atolar. Quanto mais eles lutavam, mais afundavam. A areia movediça da maré os agarrou. E então, a água chegou. Não foi uma onda gigante. Foi uma lâmina de água rápida, correndo pelo chão plano como mercúrio. Em segundos, a água estava nos tornozelos. Depois nos joelhos. Recuar, Vargan gritou, tentando virar seu cavalo. Mas o animal estava preso, relinchando em pânico. Eu estava a pé. Sem a armadura. Leve. Eu conseguia me mover na lama onde eles afundavam. Meus homens saíram de seus esconderijos nas dunas distantes. Não para lutar, mas para assistir. Eu caminhei em direção a Vargan. A água estava na minha cintura agora. Ele estava lutando para se soltar dos estribos, mas a armadura era pesada demais. Ele caiu do cavalo na água. Ele tentou se levantar, mas a lama chupou suas botas de ferro. Ele estava de quatro na água salgada, tentando erguer a cabeça. Os outros cavaleiros estavam gritando, se afogando em meio metro de água porque não conseguiam levantar seus próprios corpos. Eu cheguei a Vargan. Ele olhou para cima. Seu visor estava aberto. Eu vi o medo real pela primeira vez. O medo de uma morte sem glória. Ajude-me, ele engasgou, cuspindo água salgada. Eu lhe darei ouro. Eu lhe darei títulos. Eu não quero ouro, Vargan, eu disse. Eu quero minha terra de volta. A água subiu até o peito dele. Ele tentou agarrar minha perna. Você não tem honra, ele cuspiu. Não, eu concordei. Eu tenho sal. Eu não o matei com meu gancho. Eu não precisava. Eu apenas dei um passo para trás e assisti. A maré de rei continuou subindo.
cobriu os cavalos, cobriu os homens gritando, e finalmente, cobriu o martelo de ferro. Ele borbulhou, ele lutou, e então ele parou. A água ficou vermelha não de sangue, mas da ferrugem instantânea e da lama. O exército nas dunas viu. Eles viram seu comandante invencível e sua elite serem engolidos pela terra e pelo mar em minutos. Eles viram um homem solitário em pé no meio do oceano que se formou. Eles não atacaram. Eles estavam aterrorizados. Eles achavam que eu era um feiticeiro que controlava o mar. Eles quebraram a formação e fugiram. Eu fiquei lá, com a água no peito, sentindo o frio penetrar nos meus ossos. O martelo de ferro tinha enferrujado. A rebelião tinha vencido a batalha. Mas ao olhar para a costa, para as terras salgadas e mortas, para a fumaça ainda subindo da caverna onde Torg morreu, eu não senti vitória. Eu senti apenas o gosto de sal e lágrimas. Capítulo 6. O Rei do Nada. O tom é melancólico, reflexivo e realista sobre o custo da guerra. A guerra não acabou naquele dia. Mas a luta sim. Com Varga morto e seu exército em fuga, a capital hesitou. Eles poderiam ter enviado outro exército. Poderiam ter nos esmagado com números puros. Mas o inverno estava chegando. E a guerra no norte estava indo mal para o rei. Ele precisava de soldados lá, não morrendo em pântanos de sal no sul. Um mês depois, um navio chegou. Não um navio de guerra, mas um navio mensageiro. Trouxe um diplomata. Lord Varys, não o Aranha, um primo distante, menos inteligente, mas mais pragmático. Ele não desceu em terra. Ele tinha medo. Ele me encontrou no cais reconstruído. Eu não parecia um lorde. Eu parecia um cadáver que a maré esqueceu de levar. Magro, queimado de sol, cabelos brancos prematuros. Lord Cormac, disse o diplomata, segurando um lenço no nariz, assim como Silas fez meses atrás. O rei lamenta os mal-entendidos. Mal-entendidos, eu repeti. É assim que vocês chamam vilas queimadas e crianças sufocadas? O rei oferece um perdão real, continuou ele, ignorando minha pergunta. Para você e seus rebeldes. A taxa de imposto será retornada ao valor antigo. E vocês fornecerão sal para o exército do norte. Era uma rendição dele. E em troca, eu perguntei. Em troca, você jura lealdade novamente. E nós esquecemos que isso aconteceu. Varga morreu em um acidente de tempestade. Essa é a versão oficial. Eles não podiam admitir que um bando de mineiros derrotou o martelo de ferro. Eu olhei para trás. Para o meu povo. Eles estavam vivos. Aki, Elara, Lira, Joren. Eles estavam magros. Eles tinham cicatrizes. Mas estavam vivos. Se eu recusasse, o rei voltaria na primavera. E nos mataria a todos. Eu aceito, eu disse. Mas com uma condição. Diga. Nunca mais enviem um soldado para cá. Se quiserem um imposto, enviem uma carroça vazia até a fronteira. Nós a encheremos. Mas se eu vir um brasão real nas minhas terras de novo, a maré vai subir de novo. O diplomata engoliu em seco. Ele olhou para meus olhos e viu que não era uma ameaça. Era uma promessa. Acordo feito, ele disse. Ele partiu rápido. Os anos passaram. A Costa do Sal nunca se recuperou totalmente. O sal que Varga jogou nos campos envenenou a terra por uma década. Nós tivemos que importar comida. Nós tivemos que trabalhar o dobro nas minas para sobreviver. Torg virou uma lenda. Eles cantam músicas sobre ele nas tavernas. O gigante que segurou a montanha. E eu sou o Lord Cormac. O Rei do Sal. O Rei do Nada. Eu sento na minha torre caindo aos pedaços e olho para o mar. Minhas mãos tremem às vezes. Eu acordo à noite sentindo o cheiro de fumaça. Elara se tornou a capitã da nossa pequena guarda. Ela é dura, fria. A menina que ria morreu na caverna. Joren, meu filho, tem medo do mar. Ele viu o que a água fez com os homens de ferro. Nós vencemos. Somos livres. Não pagamos o imposto abusivo. Nossos filhos não foram levados. Mas o preço está gravado em cada rosto que vejo. A liberdade não é dourada, como dizem os poetas.
A liberdade é cinza. É salgada. É dura. Mas é nossa. Eu pego um punhado de sal da tigela na minha mesa. Eu coloco na língua. Queima. É o gosto da vida. E enquanto houver sal neste mar, nós não nos curvaremos. Nunca mais. Fim.